Bem, o meu nome é Nailor Filgueira Júnior. Eu sou adventista do sétimo dia há mais de 35 anos. Eu atuo na igreja como tesoureiro e ancião, que seria o presbítero da Bíblia. Eu tenho um curso de teologia. Eu fiz 2 anos de teologia no Instituto Petropolitano de Ensino, que é o IPAE, e terminei no Instituto Caxiense, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E eu vejo os vídeos do senhor, ou pastor, melhor dizendo, Samuel Ramos. E eu já acompanho lá os vídeos dele, cerca de 2 anos, talvez até um pouco mais. E eu vejo assim muitos erros de interpretação do pastor Samuel Ramos. O pastor Samuel Ramos, ele é um pastor aposentado da igreja adventista, que nós chamamos jubilado. Ele não atua mais como pastor da igreja. E ele tem vários vídeos aí na internet que fala sobre vários assuntos apocalípticos. Então eu vendo os seus vídeos, eu me aprofundei bastante no assunto. E eu conversando com um grande amigo, o pastor Leís, ele me deu um conselho: olha, por que você não faz um vídeo lá e coloca lá no YouTube de esclarecimento sobre os erros de interpretação de Samuel Ramos? Então eu gostei da ideia, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar alguns erros, principalmente no Apocalipse 6 e Apocalipse 8. E eu vejo ali alguns erros da parte ali do Samuel Ramos. Erro de interpretação. Entende? Então, o intuito desse vídeo tutorial é mostrar, ali, segundo a Bíblia, segundo o livro da escritora Ellen White, uma escritora americana. É um livro que ele usa bastante ali, O Grande Conflito, e também no livro do Primeiros Escritos. O pastor também usa bastante esses livros aí nas suas pregações. E o intuito é para poder fazer um esclarecimento a respeito, desses erros que ele comete. Então nós vamos usar aqui a Bíblia, esses livros aqui citados, e a história. E nós vamos pegar pequeno trecho assim, do que ele fala, para não ficar nenhuma dúvida com respeito do que ele prega na internet. E nós vamos fazer comentário a respeito dos seus vídeos. Então nós vamos aqui para o primeiro vídeo, e nós queremos pedir que o Espírito Santo possa iluminar a todos nós e nos dar sabedoria, em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa ter um maior crescimento da palavra de Deus. Vamos então no primeiro vídeo aqui, e ele vai falar no seu vídeo, e a gente faz um comentário depois a respeito do que ele está explanando. O livro selado com 7 selos, são 7 tomos, são 7 volumes, e o primeiro livro que é aberto é o primeiro selo. Quando abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Então ele fala aí, que o primeiro selo, segundo o que ele está explanando aí, na opinião dele, foi em 1844 que começou a abrir o primeiro selo. Entende? Esse ensinamento não é da igreja adventista, a igreja adventista ensina outra coisa. Então nós vamos explanar em cima disso aí, e nós vamos ver se o pastor Samuel está certo em falar que os selos começou em 1844, o primeiro selo, e se nós em 1844 já estava em outros selos. Então o intuito nosso aqui é mostrar que em 1844, como nos dias de hoje, nós já estamos vivendo no 6º selo. Ele disse que ainda começou a abrir em 1844. E sim, em 1844 já estava acontecendo o primeiro selo. Inclusive das trombetas também. Ele fala que as trombetas vai abrir depois do último selo, que não abriu ainda. E também nós vamos mostrar que a trombeta em 1844 já estava aberta. Hoje nós vivemos no toque do 6º selo e da 6ª trombeta. Então nós vamos ver aqui um pouquinho, nós vamos entrar aqui na Bíblia. E na Bíblia vem dizendo aqui o Salvador, entende? Depois de ele falar
falar a respeito dos acontecimentos finais, ele mostra aqui um acontecimento lá em Mateus 24, versículo 29. Ele disse o seguinte: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então ele está falando aqui de uma profecia que iria acontecer. Ele diz aqui que o sol escureceria, a lua não daria sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento. Essa profecia, ele não foi o primeiro a fazer essa profecia. Quem foi o primeiro a fazer essa profecia foi Joel. Joel 2, versículo 31 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E no versículo capítulo 3, 15 do mesmo livro: o sol e a lua se escurecerão, ou vão escurecer, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Cá no livro de João, no Apocalipse, ele já chama esse acontecimento, essa profecia de Jesus e de Joel, ele já chama de sexto selo. E olha só o que ele diz: e vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Então, o Apocalipse, João no Apocalipse, ele dá uma ênfase a mais. Ele fala que antes de acontecer o escurecimento do sol e a negritude da lua e a queda da estrela, ele fala que haveria um grande terremoto. Então vamos ver aqui então se isso aqui aconteceu na história e o que a escritora Ellen White diz sobre esse assunto. Entende? Então a intenção aqui é mostrar que o sexto selo já estava acontecendo em 1844. Aqui no livro do Grande Conflito, o livro Grande Conflito da Ellen White, na página 304, ela fala do terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. E nesse mesmo livro, Grande Conflito, na página 306, ele fala do escurecimento do sol e da lua, no dia 19 de maio de 1780. E no Grande Conflito, na página 333, fala da queda da estrela, no dia 13 de novembro de 1833. Entende? Para quem não tem um Grande Conflito, se você quiser adquirir o Grande Conflito, entende? Aqui nesse site aqui você consegue adquirir no site da www.cpb.com.br. Você consegue tanto o primeiro escrito como consegue também o livro do Grande Conflito. Então nós vamos pegar aqui, né, a obra da Ellen White virtual, né? Esse aqui é um programa virtual, né, que você consegue baixar na internet. Aqui tem todos os livros da Ellen White. Então nós vamos pegar aqui na obra virtual, né, que é a obra da Ellen White virtual. É um programazinho para PC e para notebook. Então nós vamos ler aqui a profecia, ela comentando sobre a profecia. Entende? Nós vamos ver o que ela diz a respeito da profecia. Então ela diz aqui no livro do Grande Conflito, na página 304, no capítulo 17, ela diz aqui o seguinte: a profecia não somente prediz a maneira e objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta sinais pelas quais os homens podem saber quando a mesma está próxima. Disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então virão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 24 a 26. A profecia de Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precede o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, aí ela diz aqui quando isso aconteceu. Então ela está dizendo aqui o Apocalipse 6, versículo 12. Ali é onde que fala do sexto selo. Estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano de 1755. O mais terrível terremoto que já se registrou, posto que é geralmente conhecido como o terremoto de Lisboa. Então é o que ela vem falando, né?
Você pode então, você teve o grande conflito, que você pode ver aqui, que ela vem falando do acontecimento o quê? Do terremoto de Lisboa, como sendo um dos primeiros sinais, né? Que o João fala lá. Entende? O Apocalipse fala que dos primeiros sinais que procede, houve um grande terremoto. E a Ellen White diz que esse terremoto aconteceu em 1755, precisamente no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, em Lisboa. Entende? Ela diz aqui, em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sobre o solo imediatamente, depois um violento choque derrubou a maior parte da cidade. Então ela vem falando aqui, a gente não vai ler muito para o vídeo não ficar muito grande. Então ela diz que esse acontecimento aconteceu em Lisboa, entende? O grande terremoto, como parte do primeiro sinal do Salvador. E ela continua dizendo aqui, né, na página 306 do Grande Conflito, no capítulo 17, ela diz o seguinte: 25 anos mais tarde apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do Sol e da Lua. O que tornou isso mais surpreendente foi o fato de que o tempo do seu cumprimento fora definido e indicado na palestra do Salvador com o seu discípulo no Monte das Oliveiras. Depois de descrever o longo período da aprovação da igreja, que são os 1260 anos de perseguição papal, relativamente aos quais prometera a ele ser abreviado a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam a sua vinda. Então ele vem falando aqui, né, os acontecimentos que precederiam a sua vinda. E fixou o tempo em que o primeiro deveria ser testemunhado. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se converterá e a lua não dará a sua luz. Entende? Os 1260 dias ou anos terminou em 1798. Um quarto século antes da perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a essa perseguição, segundo a palavra de Cristo, o sol deveria escurecer. E isso aconteceu, né, no dia 19 de maio de 1780. Cumpriu-se esta profecia. Então Ellen White diz que a profecia cumpriu. Nessa data aqui, 19 de maio de 1780, cumpriu a profecia. Qual profecia? O sexto selo. Entende? O sexto selo está dividido em 3 partes: do terremoto, da queda das estrelas, do escurecimento do Sol e da Lua, e da queda das estrelas. Então ela diz que nesse dia aqui cumpriu-se perfeitamente a profecia do segundo selo, do sexto selo, melhor dizendo. Então ela continua dizendo aqui, né, então agora na página do Grande Conflito, no capítulo 18, na página 333, ela continua dizendo: em 1833, 2 anos antes depois que Miller começou a apresentar em público a prova da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador, com o início de seu segundo advento. Disse Jesus: e as estrelas cairão do céu. E João, no Apocalipse, declarou ao contemplar a visão as cenas que deveria anunciar o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, versículo 13. Entende? Então ela vem dizendo aqui, né? E ela continua dizendo o seguinte a respeito do cumprimento da profecia, né? Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva de meteoro de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais intensa e maravilhosa exibição de estrela cadente que já se tem registrado. Então ela vem falando aqui, né, que o cumprimento, né, do sexto selo estava se cumprindo aqui, e ele culminou no ano 1833. Então se ela vem falando aqui que o sexto selo, entende, já estava acontecendo em 1833, 11 anos antes de 1844, então o pastor Samuel Ramos se equivoca assim, em falar que o primeiro selo abriu em 1844. Eu estou lendo aqui o Grande Conflito, um livro que ele usa bastante, dizendo que isso já aconteceu segundo do que a Ellen White diz, entende? Esse sinal foi testemunhado. Então nós vamos ver agora um pouquinho na história os acontecimentos. Então nós vamos agora passar para nós vamos no Google, né? E no Google lá, se você digitar esse endereçozinho que está aqui, você vai conseguir ver lá, né, o acontecimento, né? Em 1755, Lisboa foi devastada por um terremoto seguido de um tsunami e incêndio. Então ele vai falando lá
ele fala lá até o dia que isso aconteceu. Entende? Ela diz aqui, na manhã de 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, Lisboa foi cenário de uma das maiores tragédias da história. Um terremoto seguiu-se por um tsunami e incêndio deixou milhares de mortos e as igrejas destruídas. Então aqui ele vem falando, depois se você quiser digitar lá no Google, você vai conseguir ver, e você pode ler todo o que o site fala a respeito do terremoto de Lisboa. Entende? Nesse outro site que está aqui, Mundo Tentacular, esse site que está aqui fala de coisa assim, tudo quanto é coisa assim sem explicação, ele fala, entende? Ali se você puder ver ali, entende? Se quiser entrar lá no site lá, onde ele está aqui em cima, se você quiser entrar, você entra lá e você veja. Então ele diz lá, o dia mais escuro na Nova Inglaterra, imensa em uma escuridão inexplicável. Entende? Interessante que ele fala aqui a data que isso ocorreu, na manhã do 19 de maio de 1780, confirmando o que o Ellen White disse. E outra parte surpreendente também é que no final aqui do site, né, onde está publicado lá, dessa publicação, ela diz o seguinte: uma boa parte da população da Nova Inglaterra era composta de protestantes fervorosos que interpretavam eventos naturais como castigo divino. Muitos viram no fenômeno um sinal de que Deus estava insatisfeito, não estava satisfeito. Essa crença se reforçava por 2 trechos da Bíblia, que mencionava textualmente o obscurecimento do sol como o primeiro sinal de Apocalipse. Então eles aqui entenderam perfeitamente, entende? Nessa data que está aqui, o acontecimento, né, que revelava aqui o 6º selo. Eles entenderam perfeitamente o que se tratava. Então ele cita aqui Mateus 24, 29 e cita Apocalipse 6, versículo 13, que é o quê? O 6º selo. Entende? Eles entenderam perfeitamente o que se tratava naquela época. Então, e agora também nesse mesmo site aqui do Mundo Tentacular, ele também fala a respeito da queda das estrelas. Entende? E o interessante é que, dando uma pincelada no que aconteceu antes, né, no site lá diz que foi algo sem explicação, não teve como explicar. E aqui novamente ele fala novamente que em 1833 o fim do mundo em uma chuva de estrela. Então ele vem retratando aqui, né, depois se você quiser lá pode digitar lá que você vai encontrar, ele fala aqui do acontecimento dessa grande chuva de estrela, entende? Dizendo assim, entende? E confirmando dos escritos da Ellen White, né, do acontecimento. Isso aqui é história, nós estamos lendo aqui história, um acontecimento histórico, não pode dizer, né, contar fatos, entende? Contar fatos, não há argumento contar fatos. Então aqui mostra que o 6º selo já estava sendo aberto, estava findando a sua abertura no ano de 1833. E o senhor Samuel Ramos fala que o primeiro selo ia abrir a partir de 1844. Então ele se equivoca-se completamente. Entende? A Bíblia fala sobre o 6º selo. Entende? A Ellen White comenta do seu acontecimento, diz que teve cumprimento, e a história diz que realmente isso aconteceu na história. Agora vamos passar para o vídeo seguinte. No vídeo seguinte ele vai falar sobre o 6º selo. Vai falar sobre o 7º selo. Olha só o que ele fala. Novamente na segunda vinda de Jesus, e não haverá silêncio, porque nesse momento da volta de Jesus haverá gritos de louvores, os anjos Então ele fala aí que no 7º selo ele fala que não há silêncio, mas se você ler lá Apocalipse 8, versículo 1, diz que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então a Bíblia fala que houve silêncio, ele fala que não tem silêncio, mas a Bíblia fala que houve silêncio. O que ele faz é que ele confunde aonde está acontecendo o 7º selo. Então o 7º selo ele está acontecendo no céu, não é aqui na terra. Ele diz, houve silêncio no céu, não na terra. Na terra sim, vai Jesus voltar com um grande clangor de trombeta. E ele diz mais, vamos ver um pouquinho mais. Tocarão trombetas, toda aquela multidão de salvos que já está no céu, porque subiram para o céu após a ressurreição de Jesus. Existe uma grande multidão, as primícias dos salvos, as primícias dos mortos já estão no céu. Eles voltam com Jesus e eles voltam gritando aleluias, gritando louvores a Deus, porque o reino do mundo se tornou o reino
do nosso Cristo. Por isso, queridos, o sétimo selo não tem nada relacionado especificamente com a volta de Jesus, mas há um grande acontecimento que ocorre um pouco antes da volta de Jesus. Entre a volta de Jesus e a abertura do sétimo selo, existe um espaço onde vão ocorrer uma série de eventos finais. Os eventos finais que ocorrerão depois que o sétimo selo for aberto, mas antes da volta de Jesus, são as 7 trombetas e as 7 pragas. Então, mais uma vez aí ele se equivoca, entende, a respeito do sétimo selo. Por quê? Ele fala que o sétimo selo não é a volta de Jesus, não tem nada a ver com a volta de Jesus. E nós vamos ver um pouquinho aqui que o sétimo selo, ele é a volta de Jesus, o acontecimento da volta de Jesus. Nós vamos ver aqui da agora para frente a respeito disso. E ele diz ali também que a primeira trombeta só iria abrir depois do sétimo selo. Então nós vamos aqui para poder ver a respeito do sétimo selo, ou o que diz a respeito a Bíblia a respeito do sétimo selo. Entende? Então Jesus aqui dizendo aqui esses acontecimentos aqui lá no São Mateus 25, versículo 31, diz: quando pois vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então Jesus diz que quando ele voltar, vai vir todos os anjos com ele, todos os anjos. E quem vai voltar juntamente com Jesus, além dos anjos, vai voltar com Jesus? Então aqui em Mateus 26, 64, se responde isso. Jesus disse para o sacerdote, né? Tu disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então ele diz que não apenas Jesus voltando, mas o Pai vai voltar junto com Jesus nas nuvens do céu, né? E que todos os anjos com ele. Se então o Pai está vindo aqui, os anjos estão vindo, no céu não vai ter ninguém, o céu vai ficar vazio, porque nós entendemos que os anjos moram com Deus, Jesus mora com Deus, que diz eu vou para o Pai. Então entendemos o seguinte, que essa meia hora não é aqui na terra, esse meio silêncio é no céu, meia hora de silêncio no céu, não é na terra. Aqui na terra não vai ter silêncio, vai ter grande clangor de trombeta pelos anjos e também por Jesus Cristo. Entende? Mas no céu há meia hora de silêncio, que seria o sexto selo. E lá é bem claro que houve meia hora de silêncio no céu. Por isso que houve meia hora de silêncio no céu, porque o céu vai estar vazio, sem anjo, sem o Pai e sem Jesus. Aí ele vai te comentando a respeito disso no livro Primeiro Escrito, que ela fala Minha Primeira Visão. Na página 16, olha só o que ela comenta a esse respeito. Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer ele sobre as nuvens, envolto em labareda de fogo. Olhou para a sepultura dos santos que dormia, ergueu então seus olhos e mãos ao céu, e exclamou: Despertai, despertai, despertai vós que dormis no pó, levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas abriram, e os mortos saíram revestidos da imortalidade. Os 144.000 clamaram, aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido tirados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E aí ela comenta agora, então ela está falando da trombeta, né? Agora ela comenta aqui a respeito dos selos, né? Todos nós entramos nas nuvens, todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascender para o Mar de Vidro. Aonde fica o Mar de Vidro? Na Cidade Santa. Então diz, nós entramos nas nuvens e estivemos 7 dias. Então, ela diz lá que houve silêncio no céu por quase meia hora. Daqui a pouco nós vamos fazer uma continha aqui e nós vamos entender o que significa essa meia hora, quanto tempo em profecia essa meia hora. Então ela diz que estaremos 7 dias a ascender para o Mar de Vidro, 7 dias viajando para o universo, no meio do universo, até chegar à Cidade Santa. Há meia hora de silêncio no céu. Então ela diz que o sétimo selo não tem nada a ver com a volta de Jesus, pelo contrário, o sétimo selo é a volta de Jesus, que Jesus vai estar aqui na terra e o céu vai estar vazio. Ele então se equivoca nisso aí, completamente. Daqui a pouco nós vamos dar mais uma pincelada sobre esse assunto. Vamos agora para o próximo vídeo do pastor Samuel Ramos. Nós estudamos os 7 selos e agora vamos estudar as 7 trombetas. É interessante, queridos, que a convicção que a Bíblia nos dá na sequência que vem após o sétimo selo, o fechamento da porta da graça, e na sequência vem então
as trombetas sendo tocadas pelos 7 anjos. Vamos ler então em Apocalipse capítulo 8, verso 1 e 2. 1 e 2. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Quando receberam as trombetas? Quando o 7º selo foi aberto. O 7º selo já foi aberto? Sim ou não? Não. Então os anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Está claro isso, irmão? Isto é Bíblia. Nós estamos aqui estudando Bíblia. Então, outro erro de interpretação do pastor Samuel Ramos. Ele pega o versículo 2 ali, de Apocalipse, né? Ele fala que os anjos só receberam as trombetas quando abriu o sétimo selo. Mas na verdade, o que João está retratando ali são visões. Então, se a gente for interpretar o Apocalipse desta forma, a gente vai ter muito problema com o Apocalipse. Porque o Apocalipse não está numa sequência, ele está interpretando uma sequência. Ele pega ali um texto e faz uma teologia em cima de um texto. E nós sabemos que um texto sem um contexto, ele vira pretexto. Então ele pega ali ele só pega só esse versículo aí, entende? E faz uma teologia a respeito desse, ele monta uma teologia a respeito do 7º selo. Se a gente for interpretar a Bíblia dessa forma, olha só a dificuldade que a gente se encontra. Nós vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 14 diante, que fala ali sobre o 6º selo, e o 6º selo se culmina na volta de Cristo. Porque olha só o que diz lá: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam na caverna e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós. Esconderam no rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui ele está falando que a voz de Jesus, é claro que o texto aqui se retrata na voz de Jesus, que é o 6º selo, entende? Que nós estamos vendo culminando na volta de Cristo. Agora, se você for o seguinte, aqui no capítulo 7, no versículo 1, só o que diz: e depois dessas coisas, vi quando o anjo que estava sobre os 4 cantos da terra retirou-se, retendo os ventos da terra, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra e sobre o mar, e nenhuma árvore alguma. Então aqui ele fala do selamento. Mas o interessante é que ele fala depois disso. Então depois da volta de Cristo é o selamento? Que ele diz depois disso? Quando é que ele disse que era depois? Depois que ele falou a respeito da volta de Cristo, no capítulo 6, no versículo de 14 até o 16, ele fala, até o 17, ele fala a respeito, entanto que depois disso. Então o selamento é depois? Nós sabemos que não é depois, ele apenas está dizendo: depois disso eu tive essa visão, como ele diz lá, depois dos selos, quando ele acabou de ver os selos, ele viu, entende, os anjos prepararem para tocar. Até mesmo que se a gente for lá no Apocalipse, no capítulo 21, entende, Apocalipse, no capítulo 21 do Apocalipse, ali fala da descida da cidade santa. Ele diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia de Deus, descia do céu preparada como esposa, adornada para o seu marido. Então ele conta aqui na nova terra, né? Ele pôde ver no novo céu, nova terra, ele pôde ver a cidade santa descer. Mas se a gente observar, a cidade santa, ela já desceu antes na velha terra, ela não desceu na nova terra. Porque se você voltar um capítulo antes, capítulo 20, no versículo 9, diz o seguinte: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Que cidade amada? Nova Jerusalém. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Então, se você analisar, o João está falando que ele viu a cidade santa descer na nova terra, mas na verdade a cidade santa desce na velha terra. No Grande Conflito, no capítulo 24, o último capítulo do Grande Conflito, ele fala claramente, tem um capítulo inteiro falando sobre esse assunto, aonde a cidade santa vai descer, como que vai ser, como que ela dá uma descrição por completa. Entende? Então, se a gente for interpretar o Apocalipse do jeito que o pastor está interpretando, a gente encontra várias dificuldades. Aí eu faço a pergunta: a cidade santa desce na nova terra
ou na velha terra? Lá no livro capítulo 21 diz que é na nova, mas no versículo capítulo 20 diz que é na velha. Então a gente fica assim um pouco confuso. Então outro erro de interpretação do pastor Samuel Ramos. Ele pega um versículo ali e faz uma teologia. Por quê? Nós vamos ver agora o cumprimento, então, da sexta trombeta. Nós vamos passar agora a estudar um pouquinho sobre a sexta trombeta. Então, falando sobre a sexta trombeta, lá no Apocalipse 9, versículo 13, 14 e 15, que o Apocalipse 9 ele fala da quinta e da sexta trombeta. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 13: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinda das quatro pontas do altar de ouro que está na diante de Deus. E quando dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: salta os quatro anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então ele está falando nada mais, nada menos aqui do que da sexta trombeta. E ela dá aqui uma data específica, né? Ela diz aqui uma data de hora, dia, mês e ano. Então nós vamos ver o que significa essa data que está aqui. No Grande Conflito, na página 324, ela fala do que significa. E na Bíblia, ela aponta para a Bíblia, porque a Bíblia em Números 14, versículo 34, e Ezequias, no livro de Ezequiel, ele diz que no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 6, entende? Ele diz a respeito de que um dia em profecia é equivalente a um ano. Isso é em profecia. Então, se um dia em profecia é equivalente a um ano, e então a gente vimos aqui nessa continha que está aqui, então nós temos que entender um pouquinho sobre calendários aqui. No calendário gregoriano, nesse calendário que nós vivemos hoje, nós sabemos que o dia ele tem 365, o ano, desculpe dizendo, tem 365 dias. E o ano bissexto, né, tem um ano a mais, 366. Por que essa diferença? Entende? Nós sabemos que a Terra leva, para dar uma volta completa em volta do Sol, em sua translação, ela leva cerca, né? Ela leva o equivalente a 365 dias e 6 horas. Então, somando essas 6 horas, 6 vezes 4 dá 24. Para ela se sincronizar com a Lua, para eles partirem, né, em sincronismo, o que acontece? É acrescentado um dia a mais de 4 anos, chamado ano bissexto. Mas no calendário dos judeus, né, no calendário que João vivia, que está aqui, na verdade o dia ele só tinha, no ano ele só tinha 360 dias. E como que contornava? O calendário que eles usavam na época era o calendário lunar. Hoje nós usamos o calendário gregoriano. No calendário lunar, o ano tinha 360 dias. Ele, para fazer essa compensação de dias que estava faltando, ele de tempo em tempo tinha um mês a mais no calendário dele, chamado segundo mês de Adar. Nós não vamos entrar nesse mérito, não entende? Mas vamos então conter que em profecia, né, na profecia no tempo de João, o ano ele tinha 360 dias. Então, se a gente pegar 360 dias e dividir por 24 horas, que é na profecia, né, que é para saber a hora, nós temos aqui uma profecia de 15 dias. Seria 15 dias proféticos. E para a gente poder, lembra que eu falei que ia dar uma pincelada a respeito aqui no selo? Então, por que quase meia hora? Bom, se uma hora é 15 dias, quase meia hora ou meia hora seria 7 dias e meio. Como a profecia diz lá, por quase meia hora. E aí eu te falo que essa quase meia hora é equivalente a 7 dias. Entende? Do selo que vai estar acontecendo no céu. Por isso que o céu ficou vazio por cerca de meia hora. Entendeu? Entendeu agora a profecia? Então, se entendemos aqui, então, né? Vamos aqui que um dia de profecia equivale a um ano. 30 dias equivale a 30 anos. E um ano, que tem 360 dias, equivale a 360 anos. Então, vamos somar de trás para frente para ficar mais fácil. 360 com 30, 390. Com 1, 391. Com 15 dias, 391 anos e 15 dias. Por que nós estamos fazendo essa conta? Para a gente poder entender agora, né, o que diz lá no Grande Conflito, na página 334 e 335 do Grande Conflito, onde nós estamos aqui, na página 334. Então ela diz o seguinte: no ano de 1840, outro notável cumprimento da profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregava o segundo advento,
publicou uma publicação de Apocalipse 9, ou uma explicação. Apocalipse 9 fala da quinta e da sexta trombeta, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essas potências deveriam ser substituídas no ano de 1840, no mês de agosto. Poucos dias antes apenas de seu cumprimento, escreveu ele o seguinte: o que o Josias Slits escreveu? Ele falando, admito eu, né? O período de 150 anos, no caso aqui ele está fazendo uma explanação aqui da quinta trombeta, que nós não vamos entrar nesse mérito, né? Nós vamos apenas concentrar na sexta trombeta. Então, o período de 150 anos se cumpriu exatamente antes do Diacoses subisse ao trono, com permissão dos turcos, e que os 391 anos e 15 dias começaram no final do primeiro período. Terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. Isso, creio eu, verificar está certo no caso. Então Josias Slits escreveu sobre esse assunto aí, entendeu? E olha só o que ela diz aqui: no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção da potência aliada da Europa. Assim se pôs sobre o direito das nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a profecia. Qual profecia? A sexta trombeta. Gente, se cumpriu a sexta trombeta, o acontecimento no dia 1º de agosto de 1840. Então, mais um erro do pastor, né, Samuel Ramos. Então nós vamos ver outro detalhe aqui para poder reforçar a respeito do acontecimento da sexta trombeta. Em Apocalipse 11. O que tem a ver Apocalipse 11 com o acontecimento, né, da sexta trombeta? Então nós vamos ver que o Apocalipse 11 tem todo o acontecimento com a sexta trombeta. Então na página aqui do Grande Conflito, na página 266, a Escritura Sagrada é a Revolução Francesa. Entende? Olha só o que ela diz aqui nessa página que está aqui. Então disse o Senhor: pisarão a santa cidade por 42 meses, e darei poder a minhas duas testemunhas de profetizar por 1260 dias, vestida de saco. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e o vencerá, e os matará. E jazerão o seu corpo mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, o Egito, aonde o Senhor também foi crucificado. E os habitantes da terra se regozijaram sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros. Então, nesse capítulo aqui, se você tiver a oportunidade de ler o Grande Conflito, vai falar do cumprimento aqui, entende? Do capítulo 11 de Apocalipse, né? Ela chega até a citar aqui, entende? O capítulo 11 de Apocalipse. Está escrito aí, capítulo 11, do versículo 1 até o 11. Entende? Então ela vem dizendo aqui, né, a esse respeito, ela diz um pouquinho mais. Ela diz a respeito, né, que o período aqui mencionado, 42 meses e 1260 dias, são mesmo representados igualmente ao tempo em que a Igreja de Cristo deverá sofrer a opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaria no ano 538 da nossa era e terminaria, portanto, em 1798. E o interessante, né, que ela fala do cumprimento aqui do Apocalipse 11, que se cumpriu, e não vem o porquê que isso tem tudo a ver. Então diz que essa profecia teve o exatíssimo e precioso cumprimento na história da França, durante a Revolução Francesa, no ano de 1793. Aí eu pergunto, o que tem isso a ver com a respeito da sexta trombeta? Então nós vamos passar agora para frente para poder entender um pouquinho sobre esse assunto. Se a gente for lá no capítulo 11, no versículo 13 e 14, olha só o escrito lá, entende? Que aqui no caso retrata as duas testemunhas, onde a Ellen White falou que teve o seu cumprimento, exatamente na Revolução Francesa, no ano de 1793. Ela diz o seguinte lá, na Bíblia diz o seguinte: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glória a Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai vem cedo. Então, ele chama aqui, então,
que é passar o segundo ai. Que ai é esse? O segundo ai, que ai? Para a gente poder entender, nós vamos voltar lá em Apocalipse 8, versículo 13, e lá diz o seguinte: olhei e eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos moradores sobre a terra, por causa das 3 vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então ela chama esse ai, 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 como as últimas 3 trombetas. A primeira trombeta, primeiro ai. Segunda trombeta, segundo ai. Terceira trombeta, segundo ai. Então, aqui no Apocalipse 11, ele retrata esse aqui como acontecimento do segundo ai, a segunda trombeta. Então, isso aí é claro, entende? E Herbert fala que o cumprimento disso aí teve lá na Revolução Francesa. E no Apocalipse, então, diz que aí estava acontecendo o segundo ai, a segunda trombeta. Nós estamos vivendo na segunda trombeta. Entende? Desde 1793, nós estamos vivendo essa época aí. Agora, para a gente poder entender mais um pouquinho, né? Aqui no capítulo 10 de Apocalipse, aqui todo adventista sabe que o capítulo 10 de Apocalipse, né? Fala ali do livrinho amargo, e nós sabemos que ali fala, entende? Da grande decepção que nós sofremos, né? Que no caso, o Guilherme Miller, né? Melhor dizendo, sofreu na grande decepção de 1844. Eu falei, foi uma grande decepção que eles esperaram a volta de Cristo e não aconteceu a volta de Cristo. Então ele fala do livrinho amargo, né? Do desabor do livrinho amargo. Olha só o que diz lá no versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então, quer dizer, ali então no grande desapontamento estava se tocando o segundo ai, a 6ª trombeta, porque se cumprirá, né, quando o anjo tiver para tocar, qual anjo? O 7º anjo, a 7ª trombeta. Quando ele tiver para tocar, o 7º anjo, que tem a 7ª trombeta, tiver para tocar, se cumprirá esse ministério, provando mais uma vez que nós estamos vivendo nesse momento da 6ª trombeta, do 6º selo, que o pastor Samuel Ramos equivoca as suas interpretações. Para a gente poder ver mais um pouquinho, né, a gente veja aqui na história o cumprimento, né, do 6º selo, não, desculpe, da 6ª trombeta. Então, se você vir aqui digitar isso aqui no criacionismo, né, aqui fala tudo na explanação do capítulo 9, como aconteceu do Império Otomano, entende, da guerra de Maomé. Aqui fala de todo o capítulo 9 do cumprimento da 5ª e da 6ª trombeta no criacionismo. E aquela continha que eu fiz lá com vocês, aqui está dizendo a continha, explicando como que é feita aquela continha, tudo você pode registrar aí. Então, mais do que nunca, prova-se que o pastor Samuel Ramos, ele equivoca-se em suas interpretações, onde nós estamos concentrando, né? Que seria no 6º selo e na 6ª trombeta. Ele se equivoca em todos os selos, principalmente no 7º selo também se equivoca também. Então está mais que provado aí que realmente o pastor Samuel Ramos deixa a desejar aí nessas suas interpretações. Que Deus abençoe a todos.